resumindo, o Aikido sem o Sensei Yamada ia ser bem diferente. Tá? Ele conseguiu elevar num nível técnico e de, sei lá, muitas outras coisas para se falar. Sem ele, olha, o Brasil ia demorar um pouquinho mais pra gente dar uma evoluída, tá bom? Hashtag falei. Aguenta as pontas aí que tem mais, e se você não quiser, tá certo, já falei que eu tinha que falar. A homenagem final seria mais resumidamente essa. Beleza? É isso, falou, até mais, tchau. Pessoal, então vamos lá, né? Encerrar essa odisseia. Era muito mais fácil, né? Se eu deixasse dito valeu, Sensei, muito obrigado. Ele fez isso, a biografia dele é essa. Só que então eu resolvi, porque foi me vindo em mente quais são os passos para você ingressar, né? Dentro de uma arte marcial. Como você deve se comportar, lapidar igual aquela estátua grega, que você tem que lapidar o seu corpo, lapidar o seu espírito. Esse é o propósito, não é o alegar e dizer que a minha escola é a mais top master of the world, que não é isso, né? Até porque eu fui me recordando algumas coisas onde eu já verifiquei, já participei, já treinei de umas 5 vertentes aí, vamos dizer assim, do Aikido. Eu já conheci o filho do Gozo Shiroda, já treinei com o Sensei Carlos Nogueira, que é uma biblioteca também viva aí, ó, para quem quiser conhecê-lo sobre a arte. Ele simplesmente saiu do país num dia, falou, deu a louca, vou aprender esse treco. E foi pro mundo. E aí ele foi treinar com várias pessoas. Treinou com Morihiro Saito também. E ele teve uma conclusão dele de dizer, esse é o Aikido pra mim. Essa é a arte marcial que eu entendi, que eu compreendi. E aí, se você faz parte de um mundinho fechado, achando que tem acesso do YouTube, e como eu brinquei, se vocês são não os originais do samba, vão falar, não, mas o real é esse aqui. Pela história da nossa arte, Morihiro Saito ficou 35 anos ligados com o Sensei. Então será que era ele que teria o verdadeiro Aikido? E o Sensei Yamada, que treinou um pouco lá com o criador e com o filho, era ele que tinha o verdadeiro Aikido? Enfim, eu acho que o verdadeiro Aikido vai ser aquele que vai funcionar para sua vida. Eu acho que o verdadeiro Aikido vai ser aquele que vai funcionar, como eu já comentei em um vídeo, uma ocasião, mas eu acho que é que eu tava falando sobre o Bruce Lee, onde o Aikido funcionou pra mim, junto com o Judô, por exemplo, quando literalmente eu usei de uma outra forma, num lapso de correr na praia para uma gatinha, e aí de repente o piso tava errado, tropecar, olha aí o papelão, aí você dá aquele catacavaco, como a galera fala, dou um rolamento, senão eu ia me espatifar no chão, levanto e continuo correndo. Pronto, resolvi. Aprendi o Aikido, usei o Aikido. Não precisei machucar alguém, graças a Deus nem eu me machuquei, e pronto, né? E mesmo se eu tivesse me machucado, e daí, né? Onde as coisas iriam se alterar por causa disso? Oi aqui para uma colega. Enfim, então o Aikido
vai servir para você para algum propósito, para alguma coisa. Você não precisa ficar achando que você vai ser o Bruce Lee aí sempre. Então, quando eu comentei de se lapidar, você imagina o seguinte: tem uma escola que eu não me recordo o nome, não sei se ela existe ainda, lá no Japão, de Kendo, onde para você entrar, chegavam para você e diziam assim: ó, esse aqui é seu tronco, essa daqui é a sua árvore, boa sorte. Aí você, o quê? É isso mesmo, você pegava um galho lá que te davam e você tinha que derrubar aquela árvore para ser aceito naquela escola. Você ia levar um ano e meio, e aí dependeria de você. Aí vem algumas questões: você vai ficar no sol, na chuva, na neve, fazendo tudo isso? Se você quebrar o galho, literalmente, você tá fora. E aí, você vai aceitar isso? Outra coisa: quem vencer a árvore, vamos dizer, ou quem vencer a si mesmo, usou técnica ou será que usou a força? Que foi com o tempo, como eu brinquei, que eu fui ganhando antebraço de tanto treino, que eu tenho ainda uma clava, né, parada lá em forma de boquém. Comentei já que dentro do Kendo é uma coisa, o uso da espada, do corte, etc. Como o meu sensei disse, você vai ser samurai se você pegar algo mais leve. Como comentei também da situação de que é o estilo que utilizamos de Bokudo lá, boken e tal, de cortes. Pegou o Hiro Saito aí, que é a nossa base mais certa para isso, é diferente de um Kendo, tá? Mas serve para o Aikido, enfim. Então nessas vertentes existentes aí, infelizmente o ser humano vai crescer o seu ego, né? De a minha escola é melhor. Comentei de outra arte que você vai pro rola para saber quem é melhor dentro da academia. E aí você começa a ver as pessoas criando um ego e brigando umas com as outras. Tinha um colega que falava: pô, mas pra ganhar do cara é difícil, não dá. E aí quando eu consegui, o cara ficou louco, depois veio igual um leão pra cima de mim. Ele não aceita perder, o ego dele não aceita perder. Eles têm uma mente que para alguns é muito mais no esquema correto, de onde você tem que literalmente pô, agora eu sou faixa preta, eu tenho que ser bom, porque os outros vão te desafiar, vão tirar no seu ego ali, vão te colocar como xaropes, etc. Só que aí é aquilo que eu falei. E quando pisaram na bola, quando erraram, vão cometer o seppuku? Ninguém vai cometer o seppuku lá. Só que aí eu vou deixar mais um vídeo aí em card para vocês verem sobre o mequetrefismo. Literalmente esse nome que eu apelidei. Criam-se vários mequetrefes aí que ficam revoltados, e aí os caras vão usar isso aí na rua, porque o cara não consegue dentro da academia, mas ele fica se achando ali o super-homem, e aí alega que pode fazer isso com qualquer um. Esquece das leis, como eu já comentei, esquece dos perigos de lesionar alguém, como eu já comentei. Vão usar de uma forma errada, ficam nessa maneira competitiva. Um cidadãozinho aí que estava na questão do vídeo que eu falei pra ele: rapaz, você não tem o peito de aço, você não é o super-homem, lembre-se disso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, poxa, tem tantas atrocidades aí. Ocorreu uma ontem, com uma coisa tola que envolvia jogo, né, no Mato Grosso, citando isso aí hoje. E uma chacina com 2 debiloides porque perderam uma aposta. O ser humano está chegando num ponto que, se eu comentei que o caminho é da harmonia, porque o Sensei criou isso, para quem quiser então levar a cabeça mais espiritualizada, não foi Cristo que falou que é o amor? E aí? Será que os dois então entenderam as coisas? Estão começando a ir no mesmo sentido? E aí nessa brincadeira,
E se o apocalipse estiver vindo aí, né? Nós estamos passando por um período conturbado aí da humanidade. Muita coisa pode ocorrer. E se tiver tudo escrito como diz a palavra bíblica, desculpa, mas o seu Aikido não vai servir de nada. Ele não vai adiantar em nada, tá? Não sei que você seja um bom militar. Só isso, essa é a realidade. E tenha uma boa sorte para não ficar no meio do caminho. Então, para não me perder mais, a questão de você entendeu nesses 3 vídeos de que você tem que se lapidar para você chegar lá, aí a palavra que vem a ver com o vídeo é o seu legado. Você vai ter paciência hoje em dia de querer entender o legado que você vai conseguir ganhar se você estivesse lá lapidando aquele tronco para derrubar aquela árvore, para entrar naquela escola e carregar isso até hoje? Será que você vai conseguir alunos? Será que as pessoas vão ter paciência? Igual eu comentei, porque chegou um aluno lá que estava treinando Muay Thai e fez o Aikido, porque era do lado da casa dele. E aí foi achar que podia vir decidir quando que ele queria fazer um exame de faixa. Até para meu exame de Shodan eu fui bem claro, meu sensei falou: não estou preparado ainda não, faltam algumas coisas. E aí quem falou fique quieto foi ele. Aí eu fiz e cumpri. E aí foi um dos motivos também que não adianta a galera falar que eram os originais do samba, que eu peguei e caí fora. Um lapso de tempo de perda, que tudo é aprendizado, enfim. Teve lados bons também, mas onde você aprende que nem tudo são flores e que onde o trauma existe, você tem que cair fora. Porque se tem a falta de palavra, não adianta você ter um dojo de ouro. Isso era até uma situação que esse meu aluno aí também em época queria. Que ele se achava cheio do dinheiro e não sei o que lá. Alegava que mexia com ações, que já estava aposentado desde cedo. Eu falei, legal, mas o Aikido, o teu dinheiro não vai servir de nada. Bom, então você vai querer o seu legado mesmo? Você vai entender que você está num negócio onde você vai desenvolver algo que vira um legado? Porque quem é que está disposto hoje a fazer igual eu fiz também em época, de largar tudo só para treinar? E aí, nas decorrências, para mim, as coisas não ficaram tão positivas. Hoje, por situações físicas, eu tenho que verificar o meu retorno. Tive problemas familiares, que eu já comentei aqui. Teve situação financeira envolvida. Tem a situação de que as pessoas têm a cabeça hoje para algo prático, como eu já comentei. Eu vou fazer um Muay Thai e um Jiu-Jitsu e falou. Eu já tive esse pensamento. Eu tenho que aprender algo de pé e algo de chão. Comentei do Bruce Lee. Então, Bruce Lee não criou o Jeet Kune Do? Foi isso aí. Ele foi também lapidando, treinando várias coisas, aprendendo várias coisas para desenvolver a arte dele, né? Para ele chegar lá e falar, é isso daqui. Uma pausinha rápida. Literalmente eu ando aqui num pedaço de grama e é uma faixa bem extensa. Aí o cachorro parou para desentupir aqui e o pessoal não recolhe. É dose, viu? Aí, enfim, aí depois geram-se novas doenças. Olha aí, educação humana. Adianta se o cara tivesse treinado com arte marcial e faz isso? Não, né? Então vamos continuar. Então não adianta você achar que você vai entrar porque gostei, porque me apaixonei pela arte, ou que alguém pisou na bola comigo. Teve casos aí na internet recentes, não sei se ainda estão ativos, de que infelizmente uma pessoa até entrou em contato comigo uma ocasião e começou a descer a lenha no local que ela treinou. Ela disse que foi assediada, e aí é um problema sério isso. E aí começou a cuspir pra cima, né? Ao invés de falar, pô, vou embora daqui e não pisa mais, vai pra outra e seguir o seu caminho. E ela havia dito que havia gostado demais da arte. Só que aí começou a confundir as situações.
sobre o que é arte marcial, quais os comportamentos de cada um. Aí, enfim, errou em vários aspectos aí. Aí ajudei e também me questionou. Falei, então você tá traumatizado, então você primeiro para, respira, depois você fala, né? Que legado é esse que você tá levando? E aí você vai imaginar o seguinte: por que é esse legado? Você vai pensar agora no seguinte: você tá lá no Japão treinando, onde então as situações lá são mais ortodoxas, né? De honra, de levar uma coisa pra vida e etc. E aí você vai imaginar que você tá lá treinando e você tem que, de repente, por um motivo que seja igual aconteceu comigo, de trabalho, você tem que mudar de cidade. Ou porque de repente teu mestre pode chegar pra você e falar assim: ó, fulana, agora você vai pra Itália, você vai para os Estados Unidos. Pra quê? Não, agora vocês vão lá divulgar o Aikido pro mundo. Aí você, o quê? Kuma? Aonde? Como? Por quê? Então eu, nesse ponto, eu confesso que eu não pesquisei antes, porque a minha gratidão é maior em outra parte. Então eu não tenho tudo ao pé da letra de como foi com o Sensei Yamada. Quem souber e quiser esclarecer, deixar nos comentários, legal. Porque o que eu quero dizer é isso: você está disposto a ter esse legado de você pegar, passar por todos os problemas que eu comentei nos primeiros 3 vídeos, de você sair, enfrentar um novo país, uma nova cultura, colaborar para outro país ainda, porque em termos ele ficou responsável pelas Américas. Então você vai divulgar para todas as Américas. Aí você vai sair de lá da América do Norte para ir divulgar para algumas pessoas que ficaram por uma questão política em época, onde viram muito mais técnica da arte e alegaram: poxa, a gente precisa seguir alguém, e o mais próximo era o Sensei Yamada. E aí você vai acolher essa turma sem conhecer, sem nada. Vocês conseguem entender e alcançar o que é esse legado de você literalmente pensar: poxa vida, eu não conheço nada, eu não falo a língua muito bem, vai aparecer algum maluco aí, vai querer testar, sei lá. Vou dar um parênteses aqui, onde uma ocasião teve um seminário do Sensei Yamada, e um cara que era excelente, ainda está vivo, do Aikido, uma turma de São Paulo, e ele meio que questionou, acho que um Ryutetori Tentinage, alguma coisa assim, falou para um colega que era um sensei que eu tive, e falou assim: ó, eu acho que aquele negócio ali tá meio redondinho demais, acho que não funciona. Aí o cara: então peraí. Aí chamou o Yamada, acho que ele não sabia que o sensei lá falava inglês, o colega dele, né? E aí ele foi lá. Aí, em resumo da história, esse nosso ex-sensei aí comentou que foi o Ukemi mais lindo que ele já viu. Ou seja, cara, um negócio que parece simplesinho tinha uma eficácia danada. Igual com quem também treinou. Olha aí o Donovan Wade sendo seu primeiro aluno, e o quanto que ele fez e o quanto que ele colaborou. Eu tive uma chance de conversar com ele previamente. Eu havia sofrido um acidente de moto, mas mesmo assim eu fui ao seminário. Aí fui eu e um aluno só. E aí eu conversei previamente. E, poxa, foi o que o Sensei Dutra havia comentado. Pô, o cara era um gentleman, né? O cara educado, o cara gente boa. Como meu pai falecido falava: quem tá de bem com a vida não enche o saco. Quem tá de bem com a vida não fica atarzanando os outros, falando que é melhor do que os outros. Quem tá de bem com a vida é educado, tem finesse, transmite, é alegre.
É isso, eu acho que era o objetivo final do Aikido. Aí, acabou de passar uma mina aqui de bicicleta e cantando ali sozinha, fone de ouvido, e vai que vai. Aí, acabei de falar, olha a coincidência da vida. Isso aí é Aikido ou não é? Então, se você tá vendo que a escola A, B ou C tá se encaminhando para um certo jeito, pensa se esse é o caminho. Porque todo mundo quer testar mesmo se esse negócio funciona, desse treco, desse Aikido aí. Todo mundo quer ver. A gente se questiona pra caramba se esse negócio funciona mesmo ou não. E aí o próprio sensei nosso lá de início falava: calma, funciona. Calma, Aikido funciona. Eu não vou dar detalhes nem spoilers de nenhuma situações particulares, mas eu vou resumir: funciona. Só que é o que eu falei, ninguém tem o peito de aço. Então você tá lá com esse ego todo em outro país para divulgar uma arte desconhecida, para se divulgar a responsabilidade que você tem, principalmente nos dias de hoje. Imagina você saindo aí para abrir uma escola com essa onda toda de Muay Thai, Jiu-Jitsu, etc. Você acha que você vai ter futuro? Você acha que alguém hoje com o mundo técnico e tão objetivo de é isso, acabou, falou, um abraço, você acha que as pessoas vão querer saber de Aikido e ficar dando rolamento lá todo dia, ficar apanhando toda a aula? Eles querem entrar, aprender a dar meia dúzia de soco, de chute e usar na rua e falar: é isso aí que eu sei. Aí quando eu vi as situações de brasileiros aqui querendo ser mais japonês que o próprio japonês, com uma questão de etiqueta dentro do dojo, e aí veio gente do Japão e falar: não, isso não tem lá, mas é bonito. Falou: olha aí, ó, que legal. Então isso daí era uma situação pós o início ou final da aula de se fazer urei, que o sensei Wagner Bull implementou numa sequência de um levantar a cabeça até o outro, respeitando do mais antigo ao mais novo. Aí forma-se uma onda de todo mundo levantando. E quem viu aquilo, não lembro se foi o Dosho, e falou: poxa, isso não tem no Japão. Isso foi muito bonito. Vê que legal, isso é o Aikido. Não é a minha escola A ser melhor do que a escola B. E aí, novamente, você vai enfrentar um monte de política, um monte de situações para ajudar a divulgar a arte, pegando pessoas, no caso do Brasil, e ensinando-as, graduando-as, e vendo que aí sim o Aikido começou a se espalhar, e com fervor, e com técnica. Cara, aí é outro ponto para se pensar quem conviveu ou quem percebeu os comportamentos do Sensei Yamada. Então você imagina se você tivesse sonhos. Eu não estou aqui filmando com um iPhone. Eu brinquei com um colega meu que trabalha com isso, conserto de celulares. Eu falei: eu vou comprar um iPhone quando tiver 2 chips. Aí ele falou: tá louco? Eu falei: pois é, eu preciso de 2 chips. Eu estava em outra cidade, eu tinha um da minha cidade 1 e outro da minha cidade 2. Assim meus familiares me ligavam e não gastavam tanto. Aí a gente dava risada. Então você imagina a cabeça dele num seminário. Parava, olhava pro lado, ia fumar um cigarrinho, tudo mais, ficava na dele. O que ele estava pensando? Será que ele tinha um sonho paralelo de caramba, eu tive que sair, tive que fazer isso, aí minha vida por honra, eu tive que seguir tudo isso. Se ele se estrupiou uma vez na vida ou não, se ele tivesse uma lesão, quem que ia cuidar dele em outro país? Quem que ia ajudá-lo em outro país? Já parou para pensar tudo isso? E aí se ele literalmente não tivesse nenhum apoio, sim, bom, eu ia falar alguma coisa, mas eu vou ficar quieto. Mas dependente de quem tem apoio e quem consegue, aí é que eu falo e repito: ajudem a quem não consegue. Tentem verificar isso, se você consegue ajudar quem não consegue. Porque as situações da vida a gente não sabe como são. A
A gente não sabe qual é o legado que cada um quer chegar. Teve gente que tinha um talento danado, isso eu tô me lembrando logo no início, quando eu comecei o Aikido. E aí de repente a pessoa parou de treinar. Teve um outro que vinha, treinava, voltava com a gente, treinava. Era um cara bom pra caramba também, que comentou que meu antebraço tava ficando espesso demais até, tirou um sarro. E também não conseguia, ia, parava, voltava. Ia, parava, voltava. Eu fui, parei, quero voltar, se Deus quiser. Não sei, como já disse, se fui subjugado ou não, se eu queria ganhar faixa ou sei lá o que. Pô, isso pra mim é ridículo. Se eu fosse contar em história de parte técnica, se tudo como tivesse que ser, nossa, eu vi gente que eu dei aula que hoje carregam faixas aí que eu falo, tá errado isso aí, mas e agora? É meu ponto de vista também. Porque eu já vi gente que mudou pra amarela, tipo, a gente brincava, acabou a imunidade. Bom, são vários aspectos, né, de quem dá aula carrega consigo, de como você pode dar continuidade nessa sua arte marcial. E tudo isso com um lado de proteger o seu aluno, que ele tem que entender que ele pode se machucar. Então não é a questão de você ganhar exame com 2, 3 técnicas lá, você faz o exame de faixa e falou. Enfim, agora ninguém vai ser igual ao outro, né? Então uma pessoa pode ser que faça um exame mais austero do que a outra, porque você não sabe o que a outra transmite. Tem um colega que era de treino, que se ele olha qualquer um fazendo alguma coisa, ele vai lá de olhar e ele repete. Só que ele tem um probleminha mental. E aí o que acontece? Cozinham o rapaz na marrom durante mais de 10 anos. Olha aí a judiação. E aí você fala, poxa vida. Enfim. Então novamente, você tá lá no Japão, saiu de lá por ordem ou não do seu sensei, ou por trabalho, ou por opção, e você tá lá iniciando a sua arte em outro país, em outro costume. Até mesmo de quem teve chance de ir para lá vai falar muito melhor. Poxa, ó, os costumes lá dentro do dojo são completamente diferentes e por aí vai. Pra gente poder acordar para treinar, são tantos treinos diferentes, horário para se cumprir, dogi sempre limpo e etc. Enfim, de novo, você está disposto a carregar esse legado? E de repente você está parado no seu canto, acabou o seminário, está pensando na vida, em quantos sonhos você quis, quantas situações você perdeu. Eu perdi uma última namorada aí que falo, poxa vida, não achei outra igual. E não era perfeita também, talvez pudesse ter sido ruim de ter ficado junto com ela ou não sei. Ou muitas discussões iriam vir, muitas lapidações iriam vir para provar que o amor ia ter que vencer e etc. Quem é que está disposto a isso num relacionamento hoje? De repente você está levando o que você aprendeu no seu Aikido como um legado para ajudar a você e a sua família. Você está ajudando os outros na rua, não como um justiceiro, né? Então acho que é isso. As questões iniciais dos outros vídeos, repetindo, foram para a gente entender como funcionam as coisas. E dizer obrigado tanto ao Sensei Dutra, que foi mais próximo ao Yamada, ao Donovan Wade, como eu falando aqui sem eles me conhecerem com afinco, poxa, eu acho que é pouco. Mas então o que eu quis misturar para transmitir até agora é isso. Eu acho que a gente tem que entender o que é uma arte marcial, porque o teu sensei pode ser mais fraco do que você, mas de repente a dica que ele for te dar pode ser predominante para o seu sucesso.
Já aconteceu também de eu fazer algo parecido, eu chegar num seminário e perguntar sobre situação de uma técnica ter a ver com kataná. Eu fui arremessado longe, o rapaz não gostou. Mas beleza. Falei, ah, entendi, valeu. E continuei. Entendeu? Então, assim, mas eu não fui pra testar, né? E infelizmente eu não sei se o caminho da arte marcial agora está voltando ao lado certo, que é uma situação sem frescura, onde não, você treinou aí, então prova aí que você manja, ou se você é assim que funciona, é assim que funciona, ou sei lá, e vai pro rola, ou se ela tá se perdendo e o mais certo fosse estilo a vantagem que nós temos do Aikido, de poder pensar, não, eu vou ensinar a galera a ser austera, mas respeitando os seus limites, sem você carregar um olho roxo pro dia seguinte para você ter que trabalhar e de repente perder o seu emprego, ou sei lá, ou de repente você trabalha do lado braçal e você tá machucado e aí você não consegue, sei lá, entendeu? A gente tem que pensar em tudo isso. E se você é um tanque, é um touro delicado, como disse lá do Hitohira Saito, né, um dos representantes de Wama me falou, legal, cara, vê se ele tá preocupado em bater em todo mundo. Ele tá preocupado em te corrigir a sua técnica para você crescer e se desenvolver. Assim o Aikido vai crescer e vai desenvolver por vários locais. Não tive a possibilidade de conhecê-lo em treino, mas quem sabe aí, sei lá. Outra coisa, me lembrei do filme do Ip Man, né? Que ensinou Bruce Lee, se foi verdade ou não, ou se foi uma filosofia encaixada no filme, você vai envelhecer. E aí, o seu corpo não vai ser mais a mesma coisa. Você vai envelhecer. E aí, quem sabe você agora vai adquirir mais experiência ou mais técnica ainda. O próprio Sensei Wagner Bull, uma ocasião num seminário nosso, não sei se eu já falei isso em outro vídeo, comentou que ele segurava, ele né, bem alto e tinha mais força. Falou que ele segurava para travar mesmo alguns senseis aí. Ele falava, pô, tô segurando num braço mole, isso é uma Maria mole, uma gelatina, e de repente a técnica entrava que ele falava, poxa, como? E também numa situação de que também num questionamento depois com os anos, se ele até pensou, falou, poxa, eu acho que tal técnica, se eu segurar de tal jeito, o sensei não faria. E agora? Pode ser também, né? É a mesma coisa que não alegavam que o Bruce Lee era o cara que conseguiu ser imbatível. Será mesmo? Não sei, né? Aí tem aí uns vídeos que eu já fiz sobre o Bruce Lee, enfim. Então é isso, gente. Tá bom? Já dividi o vídeo aqui em 3 partes. Pensem que a arte marcial é um legado naquilo que você vai viver, naquilo que você vai transmitir. E se você realmente está disposto a passar por todas essas mudanças em acordo a algo que você goste. Afinal, se eu comentei de Jesus, ele não falava pra galera, larga tudo e me siga, larga todos os seus bens, larga tudo que você tem e venha me seguir. E aí, você está disposto? Foi praticamente isso que ocorreu aí com o Sensei, se a premissa foi essa, né? Se a ordem foi essa, vá pra lá e divulgue. É isso aí, gente. E agora, infelizmente, estão sobrando alguns só, né? Só tem mais alguns que estão sobrando e fazendo isso. Então eu admiro aqueles que tanto aqui no Brasil como do lado de fora do país conseguem e fazem isso, transmitem esse legado. Se a minha escola continuar, o Makoto Dojo, makotodojo.com.br, tá aí para saber um pouco mais de nós. Estamos abertos aí, a gente treina na praia se não tiver local, se não tiver tatame, se não tiver dogi,
que interessa é que quando dá, a gente faz. Mas ao momento estamos muito tempo parados e realmente está complicado. Mas tudo vai se acertar. Falou, pessoal, desculpe a tremedeira, eu ia gravar isso aqui mais certinho. Tô acabando meu passeio aqui com o dog. E é isso, tá bom? Pensem aí qual o legado, qual a gratidão que você tem a tudo isso e qual a continuidade você dará para tudo isso. Beleza? É isso, vamos que vamos, paz, vamos treinar, que o que vale a pena é isso. Transmitir o bem e fazer o bem sem ver a quem, certo? Bora criar o seu legado do jeito que der. Falou, até, tchau. Só um postscript aqui, né? Um post vídeo. Dei uma estudada aí sobre a literatura brasileira do Aikido, porque tem gente que ao invés de ficar com nhenhenhé, fez a maior sequência de livros do mundo. Então vale como um ótimo aprendizado, assim como teve gente que seguiu o seu próprio caminho e criou uma outra visão dentro do Aikido, que também não está nem um pouco preocupada se é original do samba, se não é, quem vale mais, quem não vale. Ela segue o seu caminho. E também é mais uma literatura aí postada. E tem outra também que tem aí uma parte mais filosófica do que talvez tão técnica assim. Ou seja, gente, tem coisa pra dedéu aí pra gente aprender mais e crescer. Eu tenho que reler todos esses livros e por aí vai. Falou? Eu acho que é isso, né? O caminho é esse, tá bom? De novo, paz, saúde, amor, treinem. Elevem a arte de vocês e levem a arte de vocês como seu legado. Falou, valeu, é isso. Cheguei todo acabado aqui. Falou, até mais. Tchau.